Pronto, então vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra Um Breve Percurso pela Teoria de Controle Ótimo, que será presidida pela professora doutora Maria Soledad Arona. Esta que é graduada em Matemática pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, doutorada em Matemática aplicada pela École Polytechnique, na França, e pós-doutorada de excelência pelo INPA, e atualmente é coordenadora da graduação em Matemática aplicada da FGV. Para lembrar, a lista de presença será passada no chat mais ao fim da palestra, e em caso de dúvidas, abriremos um momento ao final da mesma para vocês fazerem suas perguntas, enfim. Passo agora a palavra para a palestrante. Obrigada pela atenção e aproveitem a palestra. Oi, boa tarde a todos. Então, obrigada, Rebeca, pela apresentação. Obrigada a todo mundo pelo convite, a Valeriano em particular. Então, aí eu vou falar um pouquinho da teoria de controle ótimo. Então, vai ser uma palestra mais um pouco superficial, né? Mas para ter uma ideia de como nasceu a teoria de controle ótimo e alguns exemplos bem variados de aplicações da teoria. Bem, então, aí eu vou dar começo. Então, o que é o controle ótimo? O que é essa teoria? Primeiro eu vou fazer uma coisa, vou tentar sair da tela cheia, porque eu não consigo ver o meu rosto. Um minutinho. Tenha paciência, por favor. Eu fiz um teste e agora estou mudando tudo. A ver. Vamos tentar sem tela cheia, acho que vai ser melhor. Aí está, todo mundo consegue ver? Não, aqui para mim não aparece mais nada. É como se tivesse parado Vamos de novo, desculpa, mas com a tela cheia estava muito devagar, não conseguia ver nada. Tudo bem. Mas em um segundo que dá para consertar. Aí deve estar por sair. Aí está. Sim. Bem, então estou aqui. Bem, ótimo. Então eu tinha que sair da tela cheia, desculpe. Eu sempre faço um teste e depois mudo tudo na hora, é alguma coisa da errada. Então, aí, vou falar um pouquinho da teoria de controle ótimo, então vou começar para apresentar a teoria, vou começar por um exemplo. Então, a ideia, o público-alvo desta palestra, que eu saiba, são os alunos da graduação, tá bom? Então, acho que nem todos conhecem o que é um problema de controle ótimo. Talvez todos conheçam, porque lá na Unesp tem muitos professores estudando este tipo de problemas. Então, um exemplo simples é este problema de pesca, que eu apresento aqui. Aqui, então, tem duas variáveis importantes. A variável x, que representa o tamanho da população de peixes. Então, imaginem que tem uma situação onde tem peixes. Não sei se tem na piscina, no mar, não interessa, mas tem uma população de peixes, de alguma espécie. Bem? Então, x vai representar o tamanho da população. E u vai ser o esforço de pesca. Bem? Então, aqui vemos já duas variáveis que vão ter papéis diferentes dentro do problema. A primeira, x, é a chamada variável de estado. Ela vai mudar com uma equação diferencial, que eu vou mostrar depois. A variável u é a chamada variável de controle. Ela vai mudar com a escolha nossa, ok? Ou através de um problema de otimização. Mas com cada escolha do controle u, vamos ter um tamanho diferente da população, uma evolução diferente do tamanho da população de peixes. E por último temos o custo. Então sempre tem um problema de otimização associado ao controle ótimo. Então o controle ótimo é um problema de otimização. Aqui o custo vai ser o ganho desta atividade de pesca num intervalo fixo dado. Bem, então vamos escrever um enunciado. Aqui aparecem bastantes
equações. Então, vamos começar por esta linha daqui para explicar o que quer dizer tudo. Então, esta linha daqui, imagino que consigam ver, vamos ver assim, assim dá para ver. Então, aqui tem a equação de x ponto. Então, o que seria a dinâmica do tamanho da população de peixes. Bem, então, como é que vai variar a população de peixes? Ela vai variar em função da taxa de crescimento, bem, que aqui é um parâmetro R. Então, vai crescer em função de R, proporcional ao tamanho da população, então R por X. Depois, vai ter sempre uma mortalidade dada pela competição por recursos. Bem? Então, essa mortalidade, a diferença da taxa de crescimento, essa mortalidade tem uma dependência na densidade. Então, a taxa de mortalidade que está aqui embaixo, por competição por recursos, que seria alimento, espaço, etc., depende proporcionalmente do tamanho da população. Então, vai ser R sobre K, uma constante, multiplicado por X. Então, se não tiver pesca, esta parte da equação representaria a dinâmica. Mas aqui tem um agente externo, que é uma companhia de pesca, uma pessoa que está pescando. Então, aí adicionamos o controle U, okay, que vai retirar peixes do ambiente. Perfeito. Este controle U é sujeito, neste problema, a restrições simples, bem naturais, que são estas que estão nesta linha. Então, o controle não negativo é menor ou igual do que uma constante Umax, que seria a capacidade máxima de pesca. Bem? E aqui já coloquei para quase todo T em 0T, por quê? Porque depois vamos ver que estas funções são mensuráveis. Bem? Estas funções U, que são os controles, as variáveis de decisão, são tomadas em conjuntos de funções mensuráveis. Logo, tem uma restrição também muito natural, que uma população de peixes não pode ser negativa, claramente. Então, o tamanho é sempre maior ou igual do que zero. Por último, consideramos que, dado o tamanho inicial, é que o tamanho final é livre. Isto é uma escolha arbitrária, poderíamos tomar outras escolhas. Bem, então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Nós, cada vez que escolhemos uma função 1, okay, na classe de funções admissíveis, que, como falei antes, são funções mensuráveis, integráveis, depois vou mostrar bem qual é o espaço onde elas são consideradas. Neste caso, tem que satisfazer esta restrição, estão entre 0 e Umax. Bem? Para cada U, nós vamos ter uma solução desta equação diferencial. Por quê? Porque vai estar o lado direito determinado e uma condição inicial fixa, que é x em 0 igual a x0. Bem, então, aí vamos calcular a solução x, e com U e x, vamos calcular o custo. Legal. Então, dentre todos esses custos, vamos procurar o maior. Por que o maior custo? Porque estamos maximizando o ganho. Aqui, o ganho como é calculado? Vamos vender os peixes que vamos pescar, então, aqui é o preço de venda. E depois, obviamente, para fazer isso, para pescar, temos um custo de pesca que é inversamente proporcional à densidade da população. Quanto maior densidade, mais fácil pescar. Então, por isso, tem este coeficiente C sobre X de T. Bem, então, este é um problema simples de controle ótimo, que eu acho bonito para dar esta introdução. Agora, vamos passar ao próximo slide para ver o que é um problema geral, como escrevemos um problema geral de controle ótimo. Então, para começar de uma forma mais simples, o que faço aqui neste slide é apresentar um problema sem restrições. Bem? Então, aí, o custo, neste caso, tem duas partes. Bem? Tem um custo integral, bem? Como aquele que eu mostrei no problema de pesca, e tem um custo final.
Bem, vamos ver alguns exemplos onde somente tem custo final. Por exemplo, um exemplo de tempo mínimo que eu vou mostrar. Bem, depois, então, tem a dinâmica, de forma geral, a dinâmica é escrita assim, tem x ponto igual a f, que é a função dinâmica. F, então, vai ser uma função do tempo, se o problema é não autônomo, do estado x, do controle u, bem, é a homologação satisfeita em quase todo ponto. É uma condição inicial fixa. Neste caso simples, a condição inicial é fixada. Então, aqui, a variável de controle é considerada no espaço L1 de 0 até 1. Bem? O que quer dizer isso? São funções mensuráveis, segundo Levesque, com domínio 0t e valores em U. Na verdade, como eu coloquei sem restrições, aqui deveria dizer RM. Então, esqueçam a U, pensem em RM, então são as funções U têm valores livres no espaço euclídeo de dimensão M. Então, com isso, a função x, que é o estado, vai ser uma função absolutamente contínua, solução desta equação, bem, obviamente definida num domínio 0t, com valores em Rn. Agora, adicionamos algumas restrições, bem, e aí temos, então, as mesmas linhas que tínhamos antes, e adicionamos restrições finais e restrições no controle. Agora sim aparece o controle, um conjunto U que não deveria ter aparecido antes. Bem? Então, restrição final, podemos impor que o tempo final, bem, no caso do tempo final que não está fixado previamente, e o valor final do estado estão em algum conjunto dado, que vai ser o conjunto de Rn mais 1 porque estamos adicionando tempo. Por outro lado, podemos considerar que U, em quase todo o tempo, pertence a um conjunto U, que em geral é considerado um conjunto compacto de Rm, numa formulação bastante universal. Legal. Bem, e obviamente, além de todas estas restrições, bem, podemos considerar outro tipo de restrições que, de fato, uma delas já apareceu no exemplo da pesca, que é estas daqui, que são chamadas restrições de estado. Então, é muito natural nas aplicações que a variável de estado esteja restrita a algum conjunto. No caso da pesca, era que o tamanho da população não pode ser negativo. É uma coisa muito natural. E aqui, do lado direito, tem o que se chama de restrição mista, okay? Que são coisas um pouquinho mais complicadas, mas não vou entrar nesses detalhes, só estou mostrando o que é a teoria de controle ótimo capaz de modelar essa ideia. Obviamente, o que tem nesta slide já é bastante, a maioria dos problemas de controle ótimo entram neste âmbito com estes tipos de equações e restrições, mas tem mais do que isso. Legal. Então, vamos lá. Como é que nasceu o controle ótimo? Bem, então, tem duas teorias. Uma teoria que diz que o controle ótimo tem mais de 300 anos e que é uma continuação do cálculo das variações, simplesmente que o cálculo das variações está incluído na teoria de controle, então, assim, nasceu lá no final do 1600, eu vou mostrar por que essa teoria existe. Bem, e a outra teoria diz que a teoria de controle ótimo nasceu nos anos 50, bem, no início da Guerra Fria, por várias razões. Então, uma razão é que no início da Guerra Fria os científicos estão em busca de soluções a problemas bélicos, como interceptação de mísseis, de cálculo de trajetórias de aviões,
também estavam na competição pela exploração espacial. E, ao mesmo tempo, dentro desta competição entre, obviamente, as duas partes os dois rivais da Guerra Fria, também apareceu esta ferramenta que é chamada de princípio do máximo de Pontryagin, no ano 1956, mais ou menos, que, segundo a grande maioria dos matemáticos, determina a origem do controle ótimo. Então, a prova desse teorema determina a origem do controle ótimo. Por quê? Porque, graças a esse princípio, as pessoas começam a, efetivamente, resolver problemas de controle ótimo. Bem, que eram bastante complicados. Então, vamos ver um pouquinho dessa primeira teoria que argumenta que o início foi o cálculo das variações. Então, como é que nasce o cálculo das variações? Então, o cálculo das variações nasce... podemos dizer que nasce os documentos. Tem documentação que nasce assim. Obviamente, tem teorias que falam que o cálculo das variações é mais antigo ainda, mas tem bastante aceitação de que nasce com o problema da braquistócrona, bem? Que foi um problema enunciado por Johann Bernoulli no ano 1696. Ele enuncia um problema que eu vou ler a continuação para toda a comunidade matemática. Então, o problema diz o seguinte: num plano vertical são dados 2 pontos, A e B. Então, temos um plano vertical, 2 pontos. Então, se requer achar a trajetória que descreve uma partícula em movimento. Então, começando pelo ponto A, e somente sob a influência do seu próprio peso chega ao ponto B no menor tempo possível. Bem? Legal. Então, aqui não tem resistência, é só o peso. Bem? Só a gravidade que vai fazer o trabalho. Então, qual é que é a solução desse problema? Então, o Bernoulli queria saber qual que era a curva descrita por essa trajetória. Então, numa primeira aproximação, acho que todo mundo vai pensar, por que não é o segmento de reta? Bom, não é o segmento de reta, então por isso é um problema tão famoso também. Então, esse é o gráfico original da publicação do problema de Bernoulli. Bem, então, se chama a publicação diz A New Problem to Whose Solution Mathematicians Are Invited. Nessa época, tinha vários matemáticos que ainda nestes dias são muito famosos, como Bernoulli, Leibniz, L'Hopital, Newton e outros. Então, aí vamos ver como escrevemos este problema da braquistócrona em equações e como é que isso está ligado, como é que isso se parece ao controle ótimo. Bem, então, basicamente, o que estava pedindo Bernoulli é achar uma curva, né? Aqui a curva vai ser uma curva x como variável, então, no plano xy, bem? Então, para achar a dinâmica dessa partícula, usamos a lei de conservação da energia. Então, aqui tem duas energias, tem a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Então, a cinética é sempre calculada como a massa pela velocidade ao quadrado dividido 2, e a potencial aqui, escolhendo estes eixos do gráfico, é calculado como a massa pela constante gravitacional G pela altura. Legal. Então, eu roubei este desenho do livro do Liverson, por isso que tenho aqui a citação. Legal. E aqui tem a partícula, o corpo que está caindo. Bem, legal. Então, agora pegamos essas equações, vamos avançar um pouquinho, e o que chegamos, simplificando essas equações, chegamos aqui à velocidade, tem essa expressão em função desta constante, 2g por y, que é a altura. Então, para calcular o tempo de percurso,
o que temos que fazer é integrar esta quantidade. O que é? É ds dividido v. O que quer dizer isso? Aqui S é o comprimento de arco da curva. Para aqueles que já cursaram curvas de superfícies, devem saber do que estou falando. Então, logo, para calcular a integral disto, fazemos a seguinte conta. Então, o tempo de percurso vai ser dado, então, pela integral do comprimento de arco, que é isto que tem aqui no numerador, dividido a velocidade. Legal. Agora, usamos a fórmula que obtivemos antes, bem, da lei de conservação da energia. Fazemos uma mudança de variáveis, colocamos tudo em função da x, e obtemos isto que tem aqui. Legal. Então, temos a integral entre a e b da raiz desta fração. Bem, então, aqui já está tudo em função da função y de x. Da função y de x e da sua derivada. Então, obtemos finalmente este problema. Bem? Então, isto é o problema do Bernoulli escrito em equações. Legal. Como um problema de otimização. Ótimo. Agora, bem, o que, só para mencionar aqui, eu falei, não é um segmento de reta, não vou mostrar a solução exata, não vou fazer as contas, só vou mostrar este GIF, que eu gosto bastante, eu tirei da Wikipedia, então para que vocês acreditem que realmente não é um segmento de reta, bom, também tem que acreditar neste GIF, mas vamos ver, então, eu coloco play. Deveria ir. Desculpa, vamos provar de novo. Eu sei o que estou fazendo errado. Vamos lá. Quanto mistério. Play. Agora sim. Então, aí soltam 3 bolinhas. E a primeira que chega é aquela da curva vermelha. A segunda é aquela que fez caída livre, depois continuou por aqui pela horizontal, legal. E a outra é aquela que tomou a diagonal. Então, vou mostrar de novo. Legal. Bem, então, efetivamente, dessas 3 opções, a mais rápida foi dessa curva vermelha. Bom, de fato, essa curva vermelha, que é a solução do problema, é chamada de braquistócrona. Bem, então, vamos continuar. Agora que já vimos esse exemplo de problema de cálculo das variações, vou enunciar aqui o problema geral do cálculo das variações. Então, o problema de cálculo das variações tem esta forma. Então, é sempre minimizar ou maximizar, é o equivalente. Um custo integral, então, que tem este custo L, que é chamado de Lagrangiano, tem 3 variáveis, então, x, a função y de x é a sua derivada. Né? As y são curvas que satisfazem estas 2 condições nas fronteiras, na fronteira, legal. Então, o ponto inicial e o ponto final são fixos. Bem, então, já com este enunciado, o enunciado que tínhamos do problema de controle ótimo, já podemos ver que tem alguma coisa em comum, né? São bastante parecidos. Só que o problema de controle ótimo tem uma restrição dinâmica nas curvas. Né? Não pode ser qualquer derivada. Não pode ser qualquer x ponto. Né? Tem que ser... As derivadas têm que satisfazer o que seria esta restrição dinâmica. Essa diferença fundamental entre o cálculo das variações e o problema de controle ótimo. Legal. Então, aqui voltei ao problema de controle ótimo. Bem, então, por enquanto, eu mostrei essa primeira teoria de origem, que era o cálculo das variações. Agora eu vou falar um pouquinho da outra teoria, da teoria do início da Guerra Fria, as trajetórias de foguetes espaciais e um pouquinho do princípio de Pontryagin. Legal. Então, os primeiros problemas de controle ótimo. Aí, este é o controle ótimo de um foguete. Então, tem
tem várias referências que mostram um problema assim. E tem uma referência do ano 1919 de Goddard, que tem este problema anunciado, que seria quase 40 anos antes do princípio de Pontryagin. Então, é um problema que já existia, só que nos anos 50 houve muito esforço para ser resolvido. Legal. Então, aqui temos 3 variáveis de estado, então já é um modelo um pouquinho mais pesado. Tem H, que é a altura, V a velocidade e M a massa. O controle é o impulso, que vamos escolher em cada instante de tempo. E o objetivo do problema vai ser minimizar o consumo de gasolina. Bem, então, aqui tem as equações. Não vou explicar tudo em detalhe, mas coisas já naturais. A derivada da posição é a velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração. Então, aqui, tudo isto é resultante de forças. Tem a resistência, tem a energia cinética e outras coisas. Está tudo aqui dentro. De fato, esta função D é a resistência, bem, e que depende sempre da altura e da velocidade. Então, assim obtemos o V ponto, que seria a aceleração. De fato, podem ver aqui o termo mais importante, que é onde aparece o controle. Então, o controle é o impulso, bem? Então, aparece aqui dentro somando a aceleração. E por último, o que acontece aqui é que a massa é variável, tá? Então, a massa vai variar conforme é consumida gasolina, essa é a ideia. Então, a variação da massa é proporcional ao impulso. Esta constante B é o coeficiente de consumo de gasolina. Então, por isso, quando falamos de minimizar o consumo de gasolina, é equivalente a maximizar a massa final. Então, por isso, estamos maximizando a massa final. Perfeito. E aqui, bom, tem restrições, todas as condições iniciais são fixas, e o que temos é uma condição final fixa, que é atingir uma altura. Mas poderíamos considerar outras condições finais, como acabar o voo numa curva, chegar com velocidade zero, ou coisas mais complicadas ou mais simples. Então, aqui o tempo final é livre, bem? Temos, obviamente, um impulso máximo, que é a capacidade, a força, né, do foguete. Como já expliquei, a D é a resistência. Legal. Então, aí, esse seria, para muitos, esse tipo de problema que eu estou mostrando aqui é o problema que deu origem à teoria de controle ótimo. E aqui, a pergunta era como resolver. Vocês podem imaginar que resolver um problema de otimização em dimensão infinita, com restrições dinâmicas, não é fácil. Não é uma coisa que sentamos, fazemos uma conta, uma derivada, calculamos. Não é como resolver um problema em RN, que mesmo em RN, às vezes é muito difícil. Bem? Mas, então, aí era necessário ter uma ferramenta matemática para poder resolver esse problema. Além de ferramentas numéricas para poder aproximar soluções numéricas. Então, aí aparece Pontryagin, que era um matemático russo muito conhecido, já era muito conhecido na época pelas suas contribuições na topologia. Então, vou explicar um pouquinho o que diz este princípio de Pontryagin. Simplifico ainda mais um problema, tá? Considero este problema super simples. Só tem a restrição dinâmica, então x ponto igual a f, condição inicial fixa e uma restrição no controle básica. Então, para entender mais ou menos de onde vem o princípio de Pontryagin, o que quer dizer o princípio de Pontryagin, vou aplicar formalmente a regra dos multiplicadores de Lagrange, que isso é uma coisa que todo mundo conhece aqui. Tá? Mas
uma observação. Não é que o princípio de Montagne é consequência da regra dos multiplicadores de Lagrange. Né? É só que, fazendo estas contas de forma formal, quer dizer, assim, sem me interessar muito nos detalhes, consigo chegar a uma coisa que se parece ao princípio de Montagne. Mas a prova do princípio é bem mais difícil. Então, aí, estamos com esse problema que eu mostrei antes. Bem, então, definimos um Lagrangiano. Lagrangiano aqui vai ter o custo, para começar, e depois vai ter a restrição, que é esta restrição dinâmica, que tem uma restrição em cada ponto t. Então, em cada ponto t vai ter um multiplicador chamado p de t, que vamos chamar de p de t. Então, este é um Lagrangiano natural associado ao problema de controle ótimo. Legal. Então, o que devemos fazer? Então, P é um multiplicador, então a regra dos multiplicadores de Lagrange diz que a derivada respeito a x do Lagrangiano é igual a zero e a derivada respeito ao controle u do Lagrangiano também é igual a zero. Então, é que com essas duas condições, obtemos condições sobre x e u ótimos. Legal. Então, aí fazemos algumas contas, fazemos a derivada respeito ao estado. Bem, então derivamos este lado direito daqui. Bem? Então, vai aparecer, se fazemos a derivada de x na direção z, então derivamos o custo, aparece isto daqui, e derivamos dentro da integral, e vamos ter esta conta. Então, p por dxf menos z ponto. Legal. Agora, dentro deste parênteses aparece z e aparece z ponto, então o que fazemos é integrar por partes, bem, para que tudo esteja em função de z. Então, integrando por partes, aparecem os valores nos extremos. A questão é que aparece uma conta que é um pouco mais longa, mas que dá mais informação. Então, a derivada do Lagrangiano respeito a x tem esta forma. Legal. Então, se queremos que seja igual a zero, o que fazemos é impor que tudo que está dentro aqui, está indicado, seja igual a zero. Então, vamos ver. Isso dá uma restrição final para o P e uma equação diferencial para o P. Bem? E isto z em zero igual a zero é uma coisa natural, como a condição inicial está fixa, o z é sempre considerado zero no início. Então, da regra dos multiplicadores de Lagrange, podemos obter uma equação diferencial para um multiplicador P, ok? Que tem esta forma. A equação diferencial é uma condição final. E da condição du de L igual a zero, podemos obter esta informação, que a derivada da dinâmica du de F multiplicada por P é igual a zero. Né? Então, isto vai ser igual a zero sempre que o controle U não tenha restrições. Né? No caso de controle U ter restrições, a coisa fica um pouquinho mais interessante, que é o que observou em particular Pontryagin. Então, aqui vou passar para a slide do princípio de Pontryagin, que não é exatamente o que tinha na outra slide, mas é parecido. Eu queria só motivar como é que aparece esta equação do multiplicador. Então, supomos que temos o problema de controle ótimo que eu mostrei antes, aquele, então, x ponto igual a f, onde tem a condição inicial fixa, e o controle U está no conjunto U, bem? Então, aqui, para ter o princípio de Pontryagin, temos que ter algum sentido de otimalidade, bem? Então, com uma otimalidade local em L1, isso é suficiente. O que quer dizer otimalidade local em L1? Quer dizer que o controle, o estrela ótimo, bem, vai ser ótimo numa vizinhança L1. Essa é a ideia. Então, existe um epsilon tal que numa vizinhança de uma bola de raio epsilon de U estrela em L1, lá dentro o estrela é ótimo. Né? Então, com isso é suficiente para ter o máximo de Pontryagin como condição necessária. Então, supomos que o estrela é um controle ótimo e x estrela é uma trajetória associada. Bem? Então,
tomamos P, esta função de 0t em Rn estrela. Bom, a ideia é que, como é uma variável dual, não é um vetor fila, não é um vetor coluna, mas é um vetor fila. Um detalhe. Bem? Então, P é a solução dessa equação, que eu derivei antes formalmente da regra dos multiplicadores de Lagrange, bem? Que satisfaz esta condição final, bem? Que no vocabulário de controle ótimo se chama condição de transversalidade. Bem? Então, se P é a solução dessa equação com esta condição final, então esta condição do máximo é satisfeita. Bem? Agora, bem, por esta condição do máximo quer dizer que esta quantidade daqui, bem, é o máximo desta quantidade. Legal. Que isto é mais do que eu falei antes. Então, quando não tem restrições no controle, e aqui maximizamos em todo RM, esta condição é traduzida em esta condição igual a zero. Então, por isso eu falo que Pontryagin é mais geral. Legal. Bem, então, esta é uma ferramenta importante. Por quê? Porque estávamos antes com um problema de controle ótimo, que é um problema de otimização em dimensão infinita, bem, com uma restrição dinâmica, e agora, através do princípio máximo, passamos a um problema que em cada tempo faz uma otimização em dimensão finita. Muito diferente. Então, vai ter a equação diferencial original do problema de controle, a equação diferencial do multiplicador e um problema de otimização em dimensão finita para cada tempo. Mas resolver isto é mais fácil do que resolver o problema de controle ótimo original. Bem, então, de fato, bom, tem muitos métodos numéricos que resolvem problemas de controle ótimo usando estas equações do princípio de Pontryagin. Legal. Bom, aqui é só uma slide em inglês, que ficou em inglês. Eu esqueci de fazer a tradução, mas não é importante agora, não tenho tempo para entrar mais em detalhes. É só uma questão de notação do princípio de Pontryagin. Vou deixar, depois vou colocar a apresentação no meu site, se alguém tem interesse. Então, vamos ver. Aí, então, são essas duas teorias, eu acabei por enquanto com isso. A teoria de que é uma continuação do cálculo das variações, ou a teoria que surgiu da carreira bélica, ou científica na Guerra Fria, e com a contribuição do Pontryagin. Legal. Agora, depois disso, a teoria de controle ótimo apareceu em muitos campos, muitos. Ainda nestes últimos anos tem aparecido em novos campos de aplicação. Então, vou mencionar aqui alguns exemplos só para mostrar qual a importância da teoria de controle ótimo nas aplicações. Então, um exemplo que eu gosto, este exemplo de medicina, é um modelo de quimioterapia. Eu escolhi um modelo muito simples, tá? Este aqui é do livro da Susan Lenhart, de Optimal Control with Biological Applications. Acho que o nome está na bibliografia, eu coloquei. Então, imagine um problema hiper simples. Um modelo onde tem um paciente com um tumor que está fazendo quimioterapia. Então, tem N, aqui é a variável de estado, é o tamanho do tumor. U é a farmacocinética da droga, quer dizer, farmacocinética, basicamente, o nível de absorção de efeito da droga usada. Então, aí, a equação dinâmica, a equação diferencial vem dada assim. Aqui é escolhido, dentro do modelo, como é o crescimento do tumor. Então, este é um modelo de crescimento aceito na bibliografia. Eu nunca trabalhei em quimioterapia, em modelos de quimioterapia, mas tem uma grande comunidade matemática trabalhando no assunto. Então, este é um dos modelos famosos.
Legal? Então, este o crescimento é, com o uso da quimioterapia, esta seria a redução do tumor. Okay? Então, aqui temos U por delta, então delta a dose, então U é a farmacocinética, multiplicado pelo tamanho do tumor. E aqui o objetivo seria minimizar, dentro de um intervalo dado, o tamanho do tumor, bem? E o esforço do controle, basicamente. Então, o quadrado, às vezes, se usa para penalizar o custo, quer dizer, fazer que quanto maior seja os valores, maior seja a penalização dentro do custo. Às vezes é só usado para simplificar questões matemáticas e que seja mais fácil de resolver o problema. Então, aqui, obviamente, bom, o controle U é maior ou igual do que zero. Então, esta é uma aplicação do controle ótimo na medicina. O controle ótimo também aparece muito na economia. Então, aqui mostro um problema também simples de produção e inventário, ou produção e estoque. Então, aqui temos 3 valores importantes. I é a variável de estado, é o estoque. P é o controle, que é a taxa de produção, que vamos escolher em cada tempo. E S é uma função que depende do tempo, mas é um dado, é a demanda do produto. Então, aqui, simples, a dinâmica, o nível de estoque vai crescer com a produção e vai diminuir com a demanda. Bem? Condição inicial de estoque é fixa. O estoque tem que ser sempre maior do que zero. Isto é uma restrição de estado. Aqui também supomos que aqui deveria ser o final. Bom, mas está tudo bem. Podemos considerar que temos um estoque também mínimo em cada tempo, por que não? Bem, depois a taxa de produção está entre o zero e uma produção máxima. E por último, o objetivo. Bem? Então, aqui, o que vamos fazer? Vamos minimizar o custo de manutenção de estoque. Então, aqui H é uma função, bem? Que depende do estoque, e o custo de produção. Então, C é uma outra função, bem? Que depende da produção. Então, isto é um exemplo simples de como pode ser usado o controle ótimo em economia. Legal. Outro exemplo, este é o último que vou mostrar, já o tempo aos poucos está acabando, que é bem mais recente, uma aparição da teoria de controle ótimo em machine learning, o reinforcement learning. Bem, então, aqui temos um processo. Bem, imaginem que temos um processo que tem esta dinâmica. Esta dinâmica x ponto igual a x mais bu. Então, é um processo que tem algum agente externo que está atuando com o controle U. Então, aqui A, chapéu e B são matrizes. Depois vou falar um pouquinho mais em detalhe. E estamos minimizando um custo associado ao estado e ao controle. Isto, assim, sem ter a informação que vem depois nesta linha aqui, é o clássico problema linear quadrático da teoria de controle ótimo. É o problema mais simples que existe e que pode ser resolvido quase em sua totalidade com o princípio de Pontaine. Legal. Então, aí, o que tem de particular este problema? Que eu coloquei aqui a chapéu. Bem, aqui, todas estas matrizes Q, R, Q, F e B são matrizes dadas. Mas a chapéu é uma matriz desconhecida. Ok? É desconhecida, mas nem tanto. A ideia é que, no lugar de ter uma matriz, nós temos informação sobre essa matriz em forma de uma distribuição de probabilidade. Então, uma distribuição de probabilidade π, tá? Definida num conjunto compacto, ok? Dentro do espaço das matrizes, que contém a matriz A chapéu. Aqui deveria ser chapéu. Né? Então, a ideia é que nós temos um processo real, mas que desconhecemos, que é este daqui. Né?
Mas tem um agente que vai atuando e vai dando informação. Essa informação que vai dando é o que determina a distribuição de probabilidade. Tá bom? Então, com este problema, com a matriz desconhecida, nós podemos associar um problema com todos os dados conhecidos. Ok? Bem, então, como falei antes, nós temos um processo do qual temos um monte de dados. Esses dados podem ser vistos, ou podem ser organizados em forma de uma distribuição de probabilidade para a matriz A chapéu, tá bom? Então, aí, podemos escrever um problema de controle ótimo, que é um pouco diferente dos problemas que eu enunciei antes, que tem esta forma. A ver, desculpa, que não... Por que não desce? Vou fazer assim. Vou mostrar, bom. Aqui só diz x de A em 0 igual a x0. Ok? Está bloqueando. Bem, então, qual é a ideia? Nós vamos ter o que se chama um problema em média, um average problem, na teoria de controle ótimo. Então, para cada matriz A, aí aparece de novo, para cada matriz A dentro desse conjunto compacto, vamos ter uma dinâmica, bem? Então, uma dinâmica associada com a matriz A aqui, legal? E, então, dado um controle 1, nós vamos ter uma solução a qual vai ter associado um custo, bem? Agora, a ideia é que podemos integrar. Bem? A ideia é que temos todas estas soluções, nós podemos colocar toda essa informação aqui e integrar no espaço, no conjunto A, em função, respeito à distribuição de probabilidade. Então, aqui não apareceu, esqueci de escrever, mas aqui deveria dizer diferencial respeito a π, onde π é a probabilidade. Né? De fato, eu esqueci de π duas vezes, uma vez aqui no parágrafo e uma vez aqui, desculpe. Mas, então, a ideia é que modificamos o problema clássico da teoria de controle ótimo e obtemos isto que se chama average control problem, né? Onde tem um conjunto de equações diferenciais, bem, e o custo é calculado em média. Calculamos o custo para cada estado e depois a integral respeito à probabilidade. Né? Então, e aí, com uma sequência deste tipo de problemas, pode ser resolvido o problema de reinforcement learning. A ideia é que para cada problema vai ter um controle ótimo e quando obtemos o controle ótimo, voltamos voltamos ao processo e obtemos informação nova e mais precisa do que antes, resolvemos novamente o problema de controle ótimo em média, temos um novo controle e assim vamos iterando até ter convergência, tá bom? Ter convergência da distribuição de probabilidade e do controle. Legal. Então, para fechar, quero mostrar mais ou menos onde aparece, um resumo onde aparece a teoria de controle ótimo. Então, eu mostrei que na medicina aparecia na quimioterapia, mas aparece em modelos gerais de tratamentos com drogas, ok? Como tratamento de HIV e outras coisas. Tem bastante bibliografia sobre esse assunto. Em engenharia aparece como otimização de trajetórias de foguetes, mas também aparece para otimizar a produção energética, aparece para programação de produção, ou production scheduling, coloquei em inglês, que achei mais fácil de entender. Depois aparece em epidemiologia, como aí tem um monte de modelos de vacinação ótima, uma coisa importante nestes dias. Aparecem modelos de controle biológico de insetos, nesse assunto eu tenho trabalhado um pouco. Aparece também química, tem muitos processos químicos modelados como
problemas de controle ótimo, em particular tem problemas de tratamento de água e de tratamentos de substâncias em geral. Aparece em economia e em finanças, eu mostrei aquele do estoque, mas aparecem investimentos, ações. De fato, tem todo um campo derivado da teoria de controle ótimo, que é o controle ótimo estocástico, que é a ferramenta principal em finanças, o controle ótimo estocástico. E também aqui tem este círculo, onde é o controle ótimo que aparece em outras sub-áreas da matemática aplicada, que são jogos diferenciais, machine learning, como eu mostrei antes, controle em redes, que também é uma área bastante mais nova, deve ter, não sei, talvez uns 20 anos, se eu não erro. Bem, então, por enquanto, apareceram todas estas teorias, todas estas aplicações. Obviamente, tem muitas que não estou mencionando aqui, né? Não sei qual vai ser a próxima aplicação, mas aí, bom, qualquer de nós pode ter alguma ideia. Mas o que queria mostrar era que quão útil é a teoria de controle ótimo. E de fato, ainda tem um monte de problemas aplicados e problemas teóricos que estão abertos. Até problemas básicos da teoria de controle ótimo que ainda não foram resolvidos e que, se são resolvidos, vai aumentar ainda mais o nível de aplicações. Bem, vou só mencionar alguns livros que eu usei para preparar esta apresentação. Então, o clássico artigo de Sussman e Willems, onde argumentam que a teoria de controle ótimo nasceu do problema da braquistócrona. Um livro de Leverson que eu gosto bastante, Geral de Controle Ótimo. Depois, este livro que eu mencionei, da Susan Lenhart e Volkmann, do controle ótimo aplicado a modelos biológicos. Aí tem várias aplicações à medicina também e outras coisas, e tem resoluções numéricas, é bem interessante. Outro problema de meus colegas Schettler e Letzevik, de problemas de modelos de câncer e quimioterapia. Este trabalho de Verseca sobre Reinforcement Learning e controle ótimo. E tem muitos outros. Eu vou tentar completar esta bibliografia antes de publicar a apresentação, caso tenha interesse. E, se não, se tem perguntas sobre bibliografia, é só me escrever, posso tentar ajudar. Bom, isso é tudo. Muito obrigada. Vou finalizar com isso. Obrigada pela atenção. Antes de finalizar, a gente queria abrir para perguntas. A gente tem mais alguns minutos. Se alguém tiver uma pergunta, pode erguer a mão, por favor. Aí eu vou chamando ou pelo microfone, ou caso eu queira digitar, eu posso ler também. Geraldo? Oi, Geraldo. Opa. Boa tarde, Soledade. Antes eu não estava podendo falar, que eu estava num outro evento, mas aí eu entrei logo aqui, mas lá não tinha finalizado ainda, que é um evento da área de controle também. É verdade. Da SBA, da Sociedade Brasileira de Automática. Eu participei de uma mesa redonda lá. Claro, tá bom. Estava finalizando. A mesa redonda legal porque juntou o pessoal da SBA, né, Sociedade Brasileira de Automática, também estavam lá presentes a presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, mas também estava a Jaqueline. A Jaqueline. E tinha o pessoal, SBMAC, SBM e a Sociedade Brasileira de Automática, que querem trabalhar em conjunto para tratar problemas de controle, né? Integrar mais com a matemática. A SBA está bastante interessada nisso, né? E a sua palestra hoje mostrou aí a capacidade de controle nas aplicações, né? Então tem esse... Eu gostei muito da sua palestra, que você deu essa visão geral aí. Acho que isso motiva bastante os alunos, né? Obrigada, Geraldo.
Era isso, não é uma pergunta, não, só um comentário geral. Não, mas é bom que você fez esse comentário. Fico contente do interesse da comunidade por actuar na teoria de controle ótimo, que, bom, nós sabemos bem que é muito importante, mas também sabemos que podemos desenvolver mais a teoria aqui no Brasil, né? Sim, o Brasil, a matemática não avançou muito, o pessoal da matemática em si, né? Exato, tem mais na engenharia. Exato, eles agora estão buscando na matemática, mas nós precisamos dar uma resposta, né? Não sei como vamos dar. Bom, vamos trabalhar nisso. Tá bom. Tá certo. Obrigado aí. Obrigada a você, Geraldo. Tem mais alguma pergunta? Pedro Otávio, pode falar? Obrigada, Pedro, pelo comentário. Bom, eu estou pensando. Primeiro de tudo, boa tarde. Meu nome é Pedro Otávio. Eu sou do 4º ano do bacharelado com ênfase aplicada. Eu ainda tenho meu mestrado pela frente, mas eu estou pensando em talvez fazer um doutorado nessa parte pela Universidade de Pádua, ou o professor Franco ou a professora Mônica. O que você me daria de alguma recomendação assim para estudo com eles? Tá bom. Eu conheço muito bem o Franco e a Mônica, eu trabalhei com eles, eu fiz um pós-doutorado lá com o Franco, mas se quiser pode me escrever para falar um pouquinho mais em detalhe, uma coisa um pouco mais específica, para não entrar aqui em detalhes e falar deles aqui no público. É uma piada, mas eu trabalhei muito, eles trabalham em controle impulsivo, mas eu posso te passar alguma bibliografia, sem problemas, Pedro. Pode me contactar. Opa, muito obrigado. Não, de nada. Mais alguma pergunta? Valeriano. Eu só vou fazer um comentário também como Geraldo. Primeiro, agradecer a Soledade por ter aceito o convite e pela palestra excelente que ela deu aqui para a gente. E comentarem que você trabalha com as aplicações de fato, né? Você desenvolve muito a teoria, trabalha bastante nisso, mas você também faz aplicações nessa área de epidemiologia, né? Com essa parte de controle de dengue. Acho que, inclusive, você fez algumas coisas relacionadas à Covid, né? Então, sim, verdade. Então, sim, claro. Eu gostaria de comentar brevemente. Então, eu comecei trabalhando na teoria de controle ótimo na parte bem teórica, condições necessárias, esse tipo de coisas, mas depois eu trabalhei um pouco, eu trabalho ainda em controle biológico, que eu coloquei aqui, né? Controle biológico de insectos. Então, fizemos um modelo para controle da dengue através de uma bactéria que se chama Wolbachia, que a ideia, então, não sei se ouviram falar, mas é uma técnica que está sendo usada no Brasil para controle biológico, para controlar a transmissão da dengue. Então, tem modelos matemáticos que podem auxiliar na implementação desse controle biológico. Tem muitos problemas na biologia que sem matemática é muito difícil de saber quanto e como fazer as coisas. Essa é a ideia. Então, a matemática pode ajudar. Querem tratar uma população com uma bactéria, fazer uma invasão, uma invasão de mosquitos. E aí, como se faz? Como se começa? Se tem 1000 mosquitos na população, quantos mosquitos com bactéria temos que liberar? Temos que liberar 1000 ou 1 milhão? Tá? E aí é que a matemática aparece e ajuda. Então, eu trabalhei nesse controle biológico e também na questão de mosquitos estéreis, que também é um controle biológico. E aí tem problemas de controle ótimo interessantes. Claro. E um pouquinho de Covid. Em Covid,
podemos dizer que tem um modelo de controle, mas sem otimização. Mas, sem dúvidas, dá para fazer controle ótimo em modelos de Covid. Tem, de fato, o controle no nosso modelo era a testagem. Tá. Sim. Uma curiosidade, né? Nesses modelos do controle de insetos, o que é o maior desafio? É fazer o modelo ou depois resolver o problema? Então, as duas partes são desafiadoras. Então, aí, eu acho que o desafio é sempre achar o equilíbrio entre a complexidade do modelo e a informação analítica que você quer obter. Tá bom? Obviamente, são dois desafios diferentes para mim. Nós podemos fazer um modelo um pouco mais simples para poder tirar informação analítica que podemos estabelecer como teoremas ou como propriedades fundamentais desse processo, tá bom? Ou podemos fazer um modelo muito mais complexo e que se parece mais à realidade e procurar soluções numéricas. Tá bom? Sempre tem essas duas formas de trabalhar com problemas reais, e as duas são interessantes, e às vezes é bom combinar as duas no mesmo trabalho, para comparar os resultados obtidos. Muito bom, obrigado aí pelos comentários. Não, obrigada a você pelo convite e a pergunta. O Geraldo perguntou no chat se a professora colaborou com o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio. Sim, claro. Então, aí, eu colaborei, tinha uma colaboração com uma professora de lá, e fizemos até uma missão. Eu trabalhei um pouquinho com controle de malária no Acre. É verdade, eu não estava mencionando. Aí não é precisamente controle ótimo, então a palavra controle aí vem somente da biologia, mas são modelos de equações diferenciais impulsivas que fizemos com o pessoal da Fiocruz, e que também fizemos uma missão lá no Acre para fazer medições e obter alguns parâmetros necessários para o modelo. Bem interessante. Eu recomendo muito a interação com cientistas de outra área. É isso que eu queria ouvir você falar um pouquinho, Soledade, por isso que eu perguntei. E para finalizar, o Sebastião perguntou se, além das equações diferenciais, qual outra área que vai ser usada no controle ótimo? Bem, boa pergunta. Bem, se queremos saber, tipo, quais matérias quais disciplinas temos que estudar, seguramente muito análise. Então, desde análise básico, equações diferenciais ordinárias, depois teoria da medida, análise funcional. Precisamos disso para começar. Bem? Certo, então, finalizando agora, relembrando só que o link da presença está aqui no chat, e eu gostaria de agradecer a professora Maria, em nome da comissão, pela palestra, e por fim, se for possível, todos que puderem ativar a câmera e o microfone, para a gente poder oferecer uma salva de palmas para a professora Maria. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela professora. E continuando agora a programação, a gente tem a próxima palestra, agora às 15h, intitulada Os Fractais e o Matchbox Counting, ministrada pela professora Ana Paula. O link, acredito que vocês já tenham, foi enviado ontem pelo e-mail, junto com todos os outros de hoje. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez a todos, e aproveitem o restante dessa terça-feira.